Boa noite, graça e paz, tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa reunião agora das 8 horas e eu quero pedir para você, que está na tua casa, já preparar o ambiente para receber a palavra de Jesus. Desliga o teu televisor, chega de má notícia por hoje, agora Deus tem uma palavra para ministrar a tua vida, a tua família, reúne todo mundo aí, desliga todos os aparelhos, só deixa ligado o que você vai assistir a transmissão e participa da reunião. Na hora de cantar, canta junto. Na hora de orar, ora junto. Levanta a tua mão junto. E vamos viver essa reunião aqui como se a nossa casa fosse um pedacinho da igreja. Amém? Então fecha os seus olhos. Pede para o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida. Vem, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Tu és bem-vindo em cada casa. Tu és bem-vindo em cada coração, Senhor. Entra em cada casa com a tua palavra. Que pelo poder da tua palavra, o Senhor cure, restaure, avive. Levanta, Pai, a nossa geração para te entregar o melhor, para viver o melhor. E a gente vai te entregar, Pai, a nossa vida. Em resposta a isso, a gente vai viver para o Senhor, Pai. E tudo que a gente tem, e tudo que a gente é, te louve, Pai. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. E não há outro onde eu queira estar. Esse é meu preferido lugar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito Só quero queimar por ti. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando está por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar
Para você que está em casa. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, ele vem. Ele está aí na sua casa, do seu lado. Já é quase hora. Ainda estou queimando. Olho protegido. Ele vem. Não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar. Grita o mais alto que você puder. O noivo mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem saltando pelos montes, oh, olha, mas quem é o meu amado. Olha, mas quem vem saltando pelos montes, oh, olha, na alegria ou na tristeza. Saúde ou na doença, não te deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, contigo estarei. Na saúde ou na deixarei. No dia bom, no dia mau, independente do final, contigo estarei. Não te deixarei. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo.
vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, veio entre nós, é o amor amado. o amor perfeito. Meu amor, desejado Eu das sou do nações. meu amado, ele é meu. Eu sou do meu amado, ele é meu. Ele é meu. O meu amado vem. O meu amado vem. Ele prometeu e vem. Ele prometeu e vem. Ele morreu como cordeiro, voltará como leão, e voltará como leão. Ele morreu como cordeiro, e voltará como leão. Ele se fez carpinteiro. O rei passeia, o rei toca, ele é o rei, ele é o rei. Rei soberano das nações. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando? Pelos montes, Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Graças a Deus, amém? Aleluia. Muito bom a gente louvar o Senhor e ter certeza da presença dele aqui com a gente. Acredito que se a gente sentiu aqui, você vai sentir na sua casa também. Só um minutinho, vou organizar aqui. Graça e paz. Que susto. Um pouquinho mais alto. Você que está em casa não deve ter percebido o pulo que eu dei aqui. Graças a Deus. Outra quarta-feira. Para nós falarmos sobre a palavra de Deus, para nós compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero falar um pouco para vocês antes de entrarmos na palavra,
sobre a influência espiritual que a gente sofre quando a gente está em determinado lugar, seja o lugar que a gente mora, seja o lugar onde a igreja está colocada, né, como um propósito de Deus, seja no ambiente do nosso trabalho. Existem oposições espirituais que nós enfrentamos dia após dia. Essas oposições, elas são muito específicas, né? Por exemplo, a gente está localizado na Zona Leste, e a gente tem uma área aqui na Zona Leste, que é uma área de prostituição. E cara, é perceptível, quando nós entramos nessa área, que está espiritualmente já influenciada por um espírito de prostituição. Então quando você penetra essa área, se você tem vulnerabilidade, automaticamente você vai ter o desejo de prostituir. Assim como a gente entra, por exemplo, num ambiente de vício, e nós temos problema com vício, se nós entrarmos num ambiente de confusão, é engraçado que são bem divididas essas áreas e são visíveis. A gente está aqui na Zona Leste, mas a gente pode falar do Morumbi, por exemplo, que tem uma área muito nobre, e parece que há uma fronteira espiritual, aonde ao passo que de um lado você olha uma área muito nobre, do outro lado você olha uma miséria terrível. Então nós percebemos que há um ambiente espiritual e uma influência espiritual que acontece aonde a gente está estabelecido, que acontece aonde a igreja está estabelecida, aonde é a sua casa, o seu trabalho e aonde você pisa. E é incrível o que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque qual é a influência e a mentalidade que existe no ambiente de São Paulo, no ambiente que você está, que você é paulista, no ambiente que você está, que você talvez esteja ouvindo fora da cidade, qual que é esse espírito que hoje tem cercado a humanidade e tem trazido uma mentalidade, tem implantado uma mentalidade na gente? É o espírito de Mamon, gente. Eu estou abrindo aqui a palavra. É o espírito de Mamon. Por quê? Porque ele começa a trazer uma interferência de quebra de valores, aonde nós passamos a valorizar coisas humanas, terrenas, passageiras, e passamos a desvalorizar aquilo que é espiritual. Em uma conversa que eu estava tendo aqui hoje um pouco mais cedo com o Malibu, a gente estava batendo um papo sobre a palavra, e a gente percebe que hoje a pessoa, ou as pessoas, a igreja, as pessoas que vêm nesse lugar cultuar, e em todos os lugares no Brasil, são pessoas que normalmente não têm projeto algum para Deus. Tudo que pensam é para si, tudo que pensam é o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, a prosperidade da sua casa e da sua família, e não há engajamento com os projetos de Deus aqui na terra. E essa mentalidade já tem sido estabelecida dentro do ambiente da nossa cidade, e talvez dentro do ambiente da cidade onde é que você está, principalmente você que é de cidade um pouco maior. Há uma mentalidade sendo colocada, e quando nós rompemos com essa mentalidade, nós podemos acessar a presença de Deus e vivermos uma contracultura, aonde todos pensam de uma forma, mas há uma geração que Deus tem levantado para ser uma contracultura, para ir na contramão disso que é essa mentalidade. Eu quero compartilhar com vocês Marcos capítulo 5, versículo 1. É o primeiro texto que eu li na Bíblia, gente, na minha vida. Eu lembro que eu estava na minha casa, eu peguei uma Bíblia do meu irmão, uma Bíblia Thompson. Eu levei ela para meu sofá, estava todo mundo dormindo, e eu abri a Bíblia em Marcos 5. E cara, você vai ver aqui que macabra que é esse texto aqui. Fala assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Jesus, quando desembarcou, um homem com espírito imundo veio do meio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo as correntes, pois muitas vezes haviam acorrentado os pés e as mãos dele. E ele arrebentava todas as correntes, quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu de longe Jesus, correu e ficou ajoelhado diante dele, gritando em voz alta: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
peço-te por favor que não me atormentes. Pois Jesus havia dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou qual é o nome, o seu nome. Perguntou ao espírito, ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Cara, a primeira vez que eu li isso daqui eu tomei um susto, porque imaginei um cara possesso de uma legião. Legião são 5.000 homens, 5.000 demônios atormentavam aquele cara de dia e de noite. Pois ele havia lhe dito: sai espírito imundo, qual que é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. E Jesus implorava com insistência, e ele implorava a Jesus com insistência, não mandasse ele sair daquela região. Cara, olha, aqui está um detalhe. Ele não pede para não sair daquele homem, mas ele pede para sair daquela região. Ele pede para continuar, naquela região. Não me tira dessa região, me deixa nessa região. Eu cuido desse espaço espiritual. E olha que incrível. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina ali próximo. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada debandou. A cerca de 2.000 porcos atiraram-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram os fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que era possesso de legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que antes era endemoniado suplicou: deixa eu ir com vocês. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncie a eles tudo que o Senhor fez a você, e como Ele teve misericórdia da sua vida. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis tudo quanto Jesus havia feito por ele, e todos ficaram muito admirados. Amém? Vamos orar? Senhor, me dá permissão para ministrar a Tua palavra. Se você puder, você que está na tua casa, estende a mão para a tela do teu celular, do teu computador, e abençoa a minha vida. Senhor, eu tenho temor ao ministrar a Tua palavra, ainda mais algo tão sério e libertador. Aliás, Pai, eu creio que essa palavra, se ela for ouvida, se ela for praticada da maneira certa, a um passo do Seu avivamento nós estaremos. Então tira de nós a mentalidade desse mundo, a forma que nós encaramos as coisas, a nossa cosmovisão, muda tudo, Pai. Muda de dentro para fora, que essa palavra ministre o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Quando eu leio esse texto aqui, eu fico abismado primeiro com as características daquele cara, né? Cara, é muito sombrio. É muito sombrio. Jesus, ele vai para Gadara, que era uma cidade gentílica, de pessoas que não acreditavam e nem esperavam o Messias. Ele vai para essa cidade e ele vai com um propósito, porque não faz muito sentido o caminho que ele traça ali. A palavra vai dizer que ele prega à beira-mar, ele pega o barco dele para atravessar o mar da Galileia. E ele começa a atravessar o mar da Galileia, eles enfrentam uma tempestade terrível, um impedimento até espiritual para chegar do outro lado. Jesus cala a tempestade e eles chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, eles se deparam com uma cena, que é uma cena de terror, gente. É um cara que provavelmente era muito forte, com pedaços de correntes no corpo, nu, gritando, saindo do meio do cemitério que era na porta da cidade, correndo ao encontro de Jesus. E eu fiquei imaginando essa cena. E primeiro, por que Jesus atravessou o mar da Galileia inteiro para ir para o outro lado, sendo que não tinha nada o que fazer ali? Não era descansar, não era absolutamente nada. Ele atravessa o mar da Galileia e ele encontra com um cara, parecia que era um encontro marcado. A gente vai correlacionar ele talvez com um psicopata, porque você imagina um cara dotado de uma legião de demônios.
que precisava ficar do lado de fora da cidade, no cemitério da cidade, que corrente não segurava, que deveria ter feito uma porção de maldades, uma porção de situações ele poderia ter cometido. Algumas eu vou falar aqui para você, que eu dei uma pesquisada, e é importante a gente ver. Primeiro, Gadara era uma cidade gentílica, provavelmente Jesus se deslocou para aquele lugar com os discípulos, porque ele era muito assediado, era um lugar onde ele não era conhecido. Esse é um primeiro ponto. Agora, falando sobre o gadareno, a primeira característica dele era que ele andava no meio dos mortos, ele vivia num cemitério. Cara, ele vivia no meio de um ambiente de destruição, e para o judeu, e até para aquele povo, era um lugar impuro, era um lugar contaminado, era um lugar triste. Aquele cara vivia num isolamento literal, a vida inteira dele. Ele não tinha com quem conversar, por conta desse isolamento num nível mais alto de todos. Era um cara extremamente antissocial, e por isso ele estava colocado no pior lugar da face da terra. Uma outra característica para a gente pensar é que ele era preso por correntes, e ele tinha uma força sobrenatural, porque ele arrebentava as correntes. Imagina a força desse cara, o tamanho desse cara. Prendiam correntes nele, colocavam correntes nos braços e nos pés dele, e ao passo que colocavam e prendiam ele, cara, ele arrebentava as correntes, ele destruía as correntes, porque ele tinha uma força descomunal. Um outro ponto aqui, ele era isolado socialmente, eu já falei, ele ficava de dia e de noite berrando, ele não dormia, cara, dia e noite berrando. Quando a palavra ela vai colocar detalhes nesse ponto, o Senhor colocou muito forte na minha mente isso daqui, dia e noite berrando, era que esse cara, ele não dormia, gente. Sabe o que é incrível? Uma tortura psicológica que os exércitos mais preparados fazem, ou as pessoas mais maquiavélicas fazem, é deixar a pessoa sem dormir. A primeira coisa mais importante para alguém sobreviver é água. Sem água a pessoa morre em 3 dias. A segunda coisa mais importante, você pode me dizer, não, é comida, é abrigo, é fogo. A segunda coisa mais importante é o sono, porque o sono é o processo de regeneração do corpo, é o processo de revigoração das células, aonde você vai descansar e colocar a sua vida ali num processo de renovo e de recomeço. É o findar de um ciclo, gente. Aquele cara vivia preso em um ciclo, em um dia que nunca acabava, atormentado, gritando de dia e de noite, tamanho tormento que ele carregava na mente dele, no coração dele, a angústia que ele tinha dentro dele. Qual era o tamanho dessa angústia? Eu não sei você, eu já passei algumas noites sem dormir, uma conta atrasada, uma ansiedade. Cara, agora você imagina, um cara que não tinha descanso algum, a sua mente era atormentada de dia e de noite e de dia, berrando, gritando, sofrendo. A quinta coisa, ele se automutilava. Aqueles demônios faziam ele pegar com pedras e exteriorizar a dor que ele sentia por dentro. É comum isso entre os adolescentes hoje, a gente acompanha muitos deles. E se você pergunta para o adolescente, por que você está se automutilando? Ele vai falar para você, porque ele quer colocar para fora uma dor que está dentro. Então cortar é uma dor que está ali, que vai amenizar uma dor que está dentro. E esse cara, ele tinha uma dor tão forte dentro dele, uma dor tão que amassava a sua alma, que ele pegava pedras afiadas e ele se cortava de dia e de noite. Cara, que sofrimento enorme é esse? Um sofrimento descomunal, um sofrimento profundo, atroz, um sofrimento no nível mais agudo deles. A sexta coisa é que ele andava nu. E aqui é uma curiosidade, porque os povos da época, há um estudo muito profundo disso, que quando o cara andava nu, era porque provavelmente ele tinha cometido algum crime sexual. Ou seja, cara, aquele cara era o pior de todos os seres humanos. Até hoje isso é inaceitável.
Na época isso era terrivelmente inaceitável. Um cara que abusava, ou que provavelmente cometeu isso, não há como afirmar, mas pelo fato da palavra falar sobre um homem andar nu, é muito forte. Posso colocar um outro exemplo aqui para complementar esse e a gente conseguir traduzir isso. Lá em Gênesis, no capítulo 5, quando Noé sai da arca, a palavra vai falar que um dos filhos descobre a nudez de Noé. Descobrir a nudez não é olhar ele nu, é justamente a questão de abuso sexual. Então olha o que esse cara carregava com ele, olha esse biotipo, olha esse tipo de gente. E Jesus atravessou o mar da Galileia para ir para o outro lado, só para falar com esse homem, só para tirar desse homem a influência de uma mentalidade destrutiva. Esse homem, cara, é talvez o homem que todos nós olhássemos e nunca desejaríamos ter contato algum, que a família talvez já tivesse aberto mão e falado, poxa, esse cara não tem jeito. E a gente olha para ele e ele é terrível, né, gente? Só que a gente pega tudo isso e a gente olha para a gente, as nossas angústias, no nosso nível, mas existem. As nossas agonias, o fato de caminharmos entre os mortos, vivermos no nosso passado, sofrermos por ele. A gente lida aqui com muita gente traumatizada ministerialmente. São pessoas que vêm para um novo lugar, mas continuam caminhando no meio de mortos, no meio de um passado que não dá para mudar. Passado não dá para mudar. Então, sofrer é burrice, porque você já sofreu no momento em que você passou, e depois que você passou e acabou, ao invés de você viver o novo, você fica lembrando do quanto aquilo era ruim e sofre de novo. Cara, a gente em determinado nível temos uma nudez para cobrir desde Adão. Quando Adão estava nu e ele percebeu que estava nu, e ele percebeu a nudez dele, ele quis se esconder diante de Deus. Ele percebeu a fragilidade dele. E cara, diante de Deus nós estamos nus. Estamos nus porque Ele sabe do nosso pecado, porque Ele sabe quem somos, porque Ele sabe exatamente o pecado que é o teu calcanhar de Aquiles. Ele sabe o teu pecado de estimação, e não só sabe, como está perto, próximo de você quando você está cometendo. Ele sonda o teu coração, Ele sabe quem você é, Ele sabe os seus gatilhos, você está nu diante dEle. Mas Ele atravessou o mar da Galileia para ver aquele homem. Aleluia, Jesus. O verso 6 e 7, os discípulos descem do barco, começam a amarrar o barco, e o cara pensa, tá aí mais algumas vítimas, eu vou destruir eles. Ele desce correndo, mas ele vê Jesus, e ele se prostra diante de Jesus. A primeira coisa que eu quero te fazer pensar, quem estava se prostrando diante de Jesus? Os demônios, gente. Até o demônio se prostra diante de Jesus. Ele pensou, vou fazer mais algumas vítimas, vou descer lá, vou destruir esses caras. Na hora que ele vê que é Jesus, ele tem que dobrar os joelhos dele diante de Jesus. Quer que eu te fale uma coisa? A igreja talvez não dobre os joelhos diante de Jesus, por uma resistência espiritual, por não perceber Ele. Mas o diabo tem que dobrar os joelhos diante de Jesus, até ele se prostra à autoridade de Jesus. O verso 8 e 9, eu vou falar verso por verso aqui para você ir entendendo. Vou parafrasear. Ele se prostra e começa a adorar Jesus. Ele começa a proclamar o nome de Jesus. E ele fala algo incrível. Jesus fala assim para ele: quem está aí? Ele fala: aqui tem 6.000 demônios. Cara, era muito demônio dentro do cara, era muito diabo dentro dele. E esse cara, mesmo assim, se prostra diante de Deus. O verso 10, eles começaram a implorar para não sair daquele lugar. E aqui a gente vai entrar na pregação. Eles olharam
E a frase desse cara ficou ecoando dentro do meu coração. Por que que aqueles demônios não queriam sair daquele lugar? Ele fala, não nos deixe sair dessa região. Porque existem demônios que dominam regiões, estabelecendo uma mentalidade, você vai perceber isso. E aquele demônio que agia naquele cara, aqueles demônios, eles eram implantadores de mentalidade. Eles iam influenciando as pessoas daquela região com um tipo de mentalidade. E talvez você venha para a igreja, mas a mentalidade demoníaca já se instaurou na tua cabeça. Por quê? Porque você é materialista. Porque você vive com pressa. Paulista não é assim, gente? Acaba o culto, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque eu tenho um monte de a fazer. E tempo é dinheiro. Eu não tenho tempo para orar. Por quê? Porque tempo é dinheiro. O que eu estou falando? Eu prefiro dinheiro do que ter tempo com Deus. Esses caras tinham uma mentalidade. Essa mentalidade, aqui em São Paulo, em Paulistas, e eu vou dizer até em grande parte do Brasil, a primeira é miséria. Miséria. Cara, é incrível o quanto a miséria toma a cabeça dos brasileiros. Vem gente de todo quanto é lugar do mundo para o Brasil, para São Paulo, abre o seu negócio e contrata brasileiros para trabalhar. Não é? Olha lá o japonês do pastel de sábado. Os coreanos lá no centro. Quem mais? Cara, todo mundo vem para cá e consegue, não vou dizer submeter, mas porque a gente é miserável, a gente não gosta de ser responsável por nada. E em determinado ponto isso é o espírito de miséria. É mais fácil eu receber um salário e não ter a responsabilidade de ter muito dinheiro, ou de ter que pagar o meu imposto, ou a responsabilidade de ter funcionários comigo, que é melhor eu ser um funcionário e trabalhar para alguém. Não é que é errado isso, gente. É que é uma mentalidade instaurada. E 99,9% dos brasileiros pensam isso. O que é segurança para a gente? Segurança é um registro na carteira. Cara, é só no Brasil que tem isso. Os maiores empresários americanos, os maiores empresários no mundo, pensam completamente diferente da forma que a gente aprende do que é segurança. A gente prefere ir por um caminho mais seguro. A gente não gosta de arriscar. Por quê? Porque a gente tem um espírito de miséria, a gente acha que vai dar errado. Eu enfrentei esse espírito de miséria há pouco tempo. A gente estava atrás de uma igreja, eu e minha esposa, e a gente ia nas igrejas. Tem uma igreja que eu gostei muito, foi a Simples, né? O bispo sempre acompanha aí. De lá eu gostei, tá, bispo? Só não fiquei porque é muito longe. Mas eu lembro que eu ia em algumas igrejas visitando, aqui próximo da minha casa, e as que são próximas podem ficar ofendidas, tá? Mas esse muda. E só falava de dinheiro, velho. Só dinheiro. Cara, você vai para a igreja aflito, precisando de uma resposta de Deus, aprender algo novo. Vão lá e vão enfiar na tua cabeça que você tem que ganhar dinheiro, porque se você ganha dinheiro, você é abençoado. E se você é abençoado, 10% de alguém abençoado é melhor do que 10% de alguém que não é. Então prospere e seja abençoado, porque os seus 10% são importantes para a igreja. E cara, era só isso. Só isso. Fui em diversas igrejas. A gente está na Sapopemba, tá? Eu fui em todas da Sapopemba. Vamos ver se os caras vão querer me matar agora. Só pensa em dinheiro. Só fala de dinheiro. É tudo dinheiro. Cara, ô raça que gosta de dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo. Toda frase, ela termina com você vai prosperar, vai vencer. Prosperidade da prosperidade, que vai prosperar o que está prosperando. Os caras usam isso de maneira muito forte. E o Rafa está mandando eu ficar calmo aqui. A pastora deve estar falando de casa. André. A mentalidade da miséria. A segunda, mentalidade de depressão e ansiedade. Cara, é um rio de gente depressiva e ansiosa.
É um rio, é um mar de gente. Você está me ouvindo? 99% de quem está me ouvindo tem problema com ansiedade. Os outros 1% não sabe ainda, né? Mas deve ter em determinado nível. A gente é um povo que anda muito ansioso. A gente é um povo que anda muito com a mente no amanhã. Com a mente no amanhã. Ou a gente está no nosso passado, sofrendo por ele, ou a gente está no nosso futuro, pensando como vai ser amanhã. Cara, nem aconteceu ainda. Tossiu 2 vezes, tô com Covid, vou morrer. O cara já imagina sendo entubado, morto e enterrado, sem velório. O cara, sei lá, vai fazer entrevista, foi aceito na entrevista, sabe o que ele pensa? O dia que ele for mandado embora. Já fica pensando, meu Deus, se eu for mandado embora, calma, acabou de ser contratado. Ninguém te contrata pensando em te mandar embora. A gente nunca está no lugar que a gente está. Vou te explicar isso melhor. Quando você está em casa, você está pensando no quê? No trabalho. Você está lá na sua casa pensando no trabalho. Como que vai ser amanhã? Que marmita que eu vou levar? Preciso fazer a marmita para amanhã. Aí você chega no trabalho, aonde que você quer estar? Na tua casa. Não vê a hora de ir para casa. E nunca está no lugar que deveria estar. Você está ouvindo o culto? Tem gente que é tão ansiosa que não consegue ouvir o culto. Não para 5 minutos para fazer um devocional. Por quê? Porque o coração é inquieto. É uma mentalidade instaurada, gente. Quando a gente fez a série Lugar Secreto aqui, sobre o secreto, sobre nós buscarmos o lugar secreto, termos paciência na nossa oração, a gente estava enfrentando essa mentalidade ansiosa que a gente tem. Aleluia. Terceiro, no nosso país, suicídio. Ninguém fala disso hoje. Você vai ligar a televisão, vai falar só de Covid. A gente vai falar a gente vai ver, ligar o rádio, é só a pandemia. Suicídio cresceu 35% em um ano. Nós já éramos o país número 2 em suicídio, em per capita, em quantidade de pessoas. Cara, subiu 35%. E a gente não fala disso. Subiu 35%. Sabe quando que a gente vai falar de suicídio? Em setembro. No Setembro Amarelo. Aí a gente vai voltar a falar de suicídio e vai falar, ai, coitados, vamos colocar a faixinha amarela no nosso feed, mas a gente não está disposto a atender. Ou a gente está em casa e esse espírito está rondando a gente não procurou ajuda. Há uma mentalidade estabelecida que diz que morrer dessa forma, tirar a própria vida, é mais fácil do que viver na angústia e na agonia que nós vivemos. Só que é uma mentira. Cara, imagina essa agonia que você tem hoje e que te faz pensar em tirar a vida, ela multiplicada pela eternidade. É só você calcular e falar, não, vale a pena lutar. Vale a pena lutar, eu não sou o autor da vida, eu não tenho o direito de tirar ela. Eu vou buscar ajuda, eu vou pedir ajuda para quem pode me ajudar. Eu vou me dispor e eu vou pedir para que Deus me faça amar viver de novo. Divisão também é uma mentalidade que a gente tem. As pessoas gostam de inventar a roda, né? Ninguém quer apoiar o sonho de ninguém. Ninguém quer estender a mão para alguém que sonha e falar, não, eu vou ser o primeiro a te apoiar. Porque há um medo dessa pessoa ser tão competente, tão boa quanto a gente mesmo. Como se fosse ruim formar alguém para ser melhor. A divisão, ela age primeiro de dentro da igreja para fora. A gente é um povo muito dividido. A gente chega no culto e a gente não sabe nem o nome de quem está do nosso lado. Por quê? Porque não importa. Apesar de Deus ter falado para amar Ele sobre todas as coisas, e o próximo como a gente mesmo, e esses 2 mandamentos serem fundamentais, o nome do próximo não me importa. O que ele precisa não me importa. Por quê? Porque dentro de mim o que importa sou eu. É a minha vida, o meu casamento, a minha vida financeira,
Olha como eu estou ruim, pastor, como o meu problema é o centro do mundo. Quem está do meu lado? Não, ele não importa. Graças a Deus, eu tenho alimento no meu armário. Parabéns, você conseguiu ter alimento no seu armário. Mas um cristão de verdade pensa assim: graças a Deus, eu tenho alimento no meu armário e eu vou dividir com alguém. Eu vou pegar os 5 quilos de arroz, como a gente recebeu aqui. Graças a Deus tem bastante arroz hoje. Mas a gente já recebeu 2 quilos em um saquinho. E quando eu perguntei para a pessoa, ela falou assim: não, pastor, eu comprei um de 5 quilos. Como eu moro sozinha, eu peguei 2,5 quilos, pus dentro de uma sacola e vim trazer para cá. Por quê? Porque eu não estou feliz só com o que Deus faz comigo. A minha felicidade não é completa quando eu tenho. A minha felicidade é completa quando o pão é nosso. A minha felicidade ela não é completa quando eu obtenho, quando eu vivo um testemunho. Gente, graças a Deus eu comprei um carrinho agora. Sabe qual que é a minha alegria? É levar a galera para casa quando acaba o culto. Aleluia! É ir pegar a galera em casa e entregar a cesta básica. Por quê? Porque o carro que Deus me deu é para isso. Cara, agora você está vivendo em um mundo paralelo, aonde o amor ao próximo é só um discurso, balela. Não ama o próximo porque senão se importaria. Não ama o próximo, senão você levaria um alimento para quem precisa. Não precisa trazer para a igreja. Leva para quem precisa então. Se você acha que eu vou pegar o teu dinheiro e usar em outra coisa, pega o dinheiro e entrega para alguém. O que não pode agora é você se alienar e viver a mentalidade que esse espírito tem estabelecido sobre a nossa nação, o espírito de divisão. Brasil, corrupção. Corrupção é uma cultura brasileira. Me recordo que um tempo atrás eu recebi um testemunho, e esse testemunho foi o seguinte: a pessoa escreveu numa folha assim: olha, pastor, fui comprar pão, e comprando pão eu entreguei R$10 para a pessoa que estava atendendo, e esses R$10 que eu entreguei para a pessoa que estava atendendo, ela me deu o pão, ela me deu o leite, e depois de me dar o pão e o leite, ela me devolveu R$20 de troco. E para a honra e glória do Senhor, eu entrei no mercado com R$10, saí do mercado com pão, leite e R$20, porque a mulher errou no troco. Cara, aquilo me deixou tão indignado. Porque como é que pode a corrupção estar tão intrínseca? A gente vai reclamar do político lá que rouba lá em Brasília, mas a gente também é corrupto. A gente também rouba o leão. A gente também não declara imposto. A gente também pede meia nota. A gente vai reclamar da corrupção, mas a gente fura a fila. A gente tem esquema no posto de saúde para furar a consulta de todo mundo e fazer primeiro. A gente tem um monte de mutreta já no nosso dia a dia, de esquemas para levantar a grana. Por quê? Porque a corrupção está intrínseca na gente. Brasileiro, corrupção, duas coisas. Ficou muito tempo fora, Maris? Brasileiro, corrupção, intrínseco. A gente foi para Israel, eu e minha esposa, aí a gente passeando nas ruas de Israel. Tem alguns comércios lá que ficam abertos, cara. É meio assustador, né? Aí você fala assim: não, é comércio normal, fica aberto. Não, a gente chegou numa loja que tinha ouro e diamante. Cara, e a loja estava aberta, à noite. Tinha um carinha lá no fundo, sentado lá. E na minha cabeça, quando eu olhei o diamante, eu já pensei assim: cara, que fácil aqui, né? Mete a mão aqui por trás, pega o diamante, já era. Que cara trouxa. Que cara trouxa, está lá no fundo. É só pegar aqui e acabou. Olha a mentalidade. A gente é tão corrupto que todo mundo aqui assistiu A Casa de Papel, né? E todo mundo torceu para os ladrões, né? Brincadeira isso. Lúcifer, né? Todo mundo assistiu Lúcifer e virou fã do cara. A gente gosta do que é errado. Cara, o Perigo é o maior marqueteiro do mundo. Vocês já assistiram Todo Mundo Odeia o Chris? O Perigo chega assim e fala assim: caiu do caminhão. Aí atrai o cara e fala: você caiu do caminhão, é bom, então eu quero.
Aí a gente quer, você é super, reclama do governo, mas compra celular roubado. Vai no desmanche lá de roubo, de peça de carro. Tão burro, que vai lá e compra peça, alimentando o mercado, que te coloca em risco. Porque vão roubar o seu também. O seu não é o mais bonito, mais perfeito, que ninguém vai roubar. Não, mas vamos reclamar dos políticos porque é mais fácil. O nome dessa arte é cortina de fumaça. A gente fala deles, porque falando deles, a gente esquece do nosso. E ninguém vê o nosso, ninguém vai reparar no nosso. A corrupção é uma cultura no nosso país. E o último ponto é a prostituição. Cara, é assustador. Eu vi uma pesquisa que 90% dos homens acessam pornografia pelo menos uma vez por dia. Que 75% dos homens acessam pornografia 3 vezes por semana. Pasmem, 98% dos adolescentes, tanto homens quanto mulheres, 98% acessam diariamente pornografia. Teu filho está aí perto de você, né? Pega 100 crianças juntas, 98 faz isso que eu estou falando para você. Acessa diariamente pornografia. Homens, 90%, cara. Por quê? Porque é cultural a prostituição. É cultural o desrespeito à mulher, ao homem, tratar a mulher como um pedaço de carne. A gente olha lá, liga lá a televisão, e a gente começa a perceber que a prostituição está tão integrada no nosso dia a dia, que coisas terríveis passam na televisão aberta, e a gente nem percebe porque já é normal. Já é normal, a gente já lida com isso, é comum. Colocaram tão forte isso na gente, que agora é comum, gente. É comum, é normal, você anda na rua, prostituição solta. Criança de 9, 10 anos, já tendo uma vida sexual ativa. Pasmem, é verdade. Cara, é uma geração promíscua. A musicalidade dessa galera, eles vão ouvir música, é prostituição. Na música, eles vão assistir um programa de televisão, prostituição. Eles vão no cinema, prostituição. A conversa deles, prostituição. Eles têm um aparelhinho na mão agora. Agora eles não precisam ir na boca de fumo comprar droga para ficar viciado em nada. Eles ligam a telinha do celular e estão viciados e presos na prostituição. Qual que é o problema disso, pastor? O problema disso é que não há a possibilidade de fundamentar uma família baseada em prostituição. Cara, está acabando tudo. E aí a gente pega isso e transfere para o ambiente da igreja, e a gente vê um monte de pastor que se prostitui. Um monte de gente que vem é abusada por pastor, é abusada pelo irmão da igreja. E fora isso, um problemaço de gente que se relaciona com Deus e com a prostituição no mesmo nível, gente. Como é que pode dividir isso? Como é que consegue fazer isso? Fala para mim. Não tem como. Essa mentalidade está instaurada. E a gente precisa discernir com entendimento agora. E percebermos o quanto essa mentalidade demoníaca influencia a gente. A gente precisa parar e pensar, cara, o quanto eu sou influenciado por aquilo que age no bairro, por aquilo que age no meu país. Eu não sou dessa terra, cara. Eu não vim daqui. A minha identidade, ela foi escrita em Salmo 139:16. Ele me elegeu desde o ventre da minha mãe. Eu vim dele. Eu preciso me parecer com alguém que vive o reino de Deus, não a cultura dessa terra. Cara, a cultura está impregnada disso, mas nós não vivemos a cultura dessa terra, nós vivemos uma cultura chamada cultura do reino de Deus, aonde nós aguardamos o reino pleno dele, mas chamamos o reino dele aqui para a terra, e vivemos ele da maneira que nós conseguimos viver para esse período. Que Deus liberte-nos disso, que Deus livre a nossa mente dessa corrupção, que Ele liberte a sua mente disso. E esses caras tinham duas opções, gente. Eles chegam até Jesus, presta atenção para você entender a mentalidade. Imagina, Jesus expulsou o demônio do cara, 6.000.
o cara senta em perfeito juízo na frente de Jesus, trocado, agora com roupa. A gente leu a história aqui, o que aconteceu. Jesus expulsou os demônios lá para os porcos. Os demônios pegaram os porcos e ele caiu do penhasco. Morreram todos. Talvez a economia daquela cidade girasse em torno disso. E agora os porcos todos tinham caído na água. Aquele cara sentado em perfeito juízo diante de Jesus. Eles correm para a cidade para contar o que Jesus tinha feito. A cidade vem até Jesus. Mas olha a mentalidade que estava estabelecida sobre aquela cidade. Eles olham para Jesus, ficam sabendo o que tinha acontecido com aquele gadareno, e eles ficam com medo de Jesus. Eles tinham duas opções ali. Eles podiam falar para Jesus assim: cura-me também, Jesus, restaura o meu casamento, minha vida, prega para mim também. Se o Senhor fez isso com esse cara que é tão destruído, o que o Senhor não pode fazer comigo? Mas sabe o que eles fazem? Eles pegam Jesus e falam: Jesus, vai embora. Entre os porcos e o Senhor, nós escolhemos os porcos. Entre a nossa vida financeira e o Senhor, nós escolhemos a nossa vida financeira. Entre termos a economia da cidade girando e o Senhor, nós escolhemos a economia da nossa cidade. Vai embora, nós sabemos que você é poderoso, nós sabemos que o Senhor liberta as pessoas, mas vai embora, porque a gente não te quer aqui. Jesus entra no barco, e aquele homem vem correndo atrás de Jesus e fala assim: Jesus, me permite ir com você, me permite ir com você. Cara, Jesus só precisa de um. Ele fala: não, você vai ficar, porque eu atravessei o mar e eu encontrei alguém aqui completamente destruído e vulnerável, e eu libertei esse alguém. É você. Eu só preciso de um. Vai para tua casa e começa pregando para tua família. Vai para tua casa e começa falando o que eu te fiz, porque eu tenho uma obra para fazer por meio de você. Quando você está liberto dessa mentalidade, Ele começa a te usar em um avivamento, que vai começar na tua casa e que vai terminar na sua cidade. Aquele cara voltou para casa, gente, aquele dia, e isso mexe muito comigo, porque eu fico imaginando a mãe daquele cara, ou a esposa. Bateram na porta. A esposa: pera um pouquinho, eu estou cozinhando aqui com os meninos. Mãe solteira. Na hora que ela abre a porta, estava o marido dela completamente restaurado, gente. Ele voltou para a casa dele. O que aconteceu com você? Eu encontrei um cara chamado Jesus. Ele tirou tudo que me atormentava, toda a angústia do meu coração. Cara, esse cara não era um cara comum. Ele estava no meio do cemitério, gente. Ele estava chorando dia e noite, se automutilando com uma angústia infinita no coração. Mas uma palavra libertou a mente daquele homem de tudo que agia dentro daquela cidade. E ele falou: vai para casa agora e liberta a tua família, porque eu preciso só de um. E aí ele conta, e a família dele ouve. E cara, o avivamento que aconteceu com aquele cara foi tão grande que não parou na família. A palavra fala assim: ele foi para Decápolis pregar a palavra de Jesus. Sabe o que é Decápolis? 10 cidades romanas ouvindo o nome de Jesus, por meio daquele que estava preso nas ansiedades, em uma mentalidade limitadora. Eu quero falar para você uma coisa: o que Ele quer é te libertar dessa mentalidade, porque se Ele te libertar dessa mentalidade, São Paulo vai ser de Jesus, Santa Catarina vai ser de Jesus. Ele não precisa de muito não, ele precisa de um só. Moçambique vai ser de Jesus. Ele não precisa de muito, é um só. Um só Ele quer.
que vá para dentro da sua casa e comece de dentro da sua própria casa. Há uma ordem de Jesus aqui. Cara, você acha que é à toa o lockdown e a gente está ouvindo o culto de dentro da nossa casa? É porque Ele está levantando gadarenos hoje, que estavam perdidos, que estavam aflitos, que tinham sofrido na mão da religião. Ele está levantando você, mudando a tua mentalidade, para o avivamento começar na tua casa, com seus filhos sendo batizados no Espírito. Que coisa linda, gente, com a sua esposa recebendo uma cura por meio da tua oração, o teu esposo recebendo uma promoção por meio da tua oração, a vida de vocês mudando completamente pelo poder do avivamento que Ele tem, quando essa mentalidade é vencida por Ele. O que Ele quer com a gente? Tirar a nossa mentalidade desse mundo, dessa região, e colocar uma mentalidade nova. Cara, se tem um povo que vai pensar para Deus, é a gente. Eu acho lindo. Outro dia eu estava conversando com uma querida, a Lili, e ela falando para mim: pastor, meu sonho é ter uma fazenda, um lugar, e pegar cachorro de rua para cuidar. Eu falei: uau, que nobre, né? Porque se eu tivesse lugar, eu pegava todos de rua. Que nobre isso, muito nobre. É o que Jesus quer da gente. Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa para Deus, ninguém pensa em uma missão de vida, ninguém pensa no próximo, o mundo tem uma cultura, gente. Sabe qual que é o segredo? Analisa o mundo e vai na contramão dele, porque essa é a mentalidade que Cristo tem para nós. O mundo ama a prostituição, a gente não. A gente ama a fidelidade, a gente ama a presença dele. O mundo ama o dinheiro, a ganância, o subir em cima do outro para vencer na vida, pisar nas pessoas. A gente não. A gente ama quando o outro vive isso. A gente dá graças a Deus e a gente ajuda ele a crescer. E a gente sabe que mesmo que a gente não chegue no mesmo patamar de ver alguém crescendo, a gente fica feliz. Ué, mas como? Não pode. Isso é Cara, a gente não pensa como o mundo pensa. A gente não pensa como o mundo pensa. Ah, mas casar, pastor, ficar junto, não é melhor só juntar os trapos tal, e ficar todo mundo junto? Não, o mundo pensa assim. Transar antes do casamento, a melhor coisa. Não, o mundo pensa assim. Pega o que o mundo pensa, vira o contrário. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do homem caído. O homem caído pensa isso. O homem comum sem Jesus pensa isso. Como que a gente pensa? O contrário. O mundo caído, o homem caído, pensa no ego, pensa no crescimento próprio. A gente pensa no quê? No contrário disso. Não que a gente não queira espaço, a gente ama isso. Não que a gente não queira levar a palavra para mais pessoas, não é isso. Mas o que a gente está falando é que a gente não faz por isso. A gente faz porque a gente ama Jesus. Se a minha mente for diferente daquilo que é a cultura desse mundo, eu vou pregar em Decápolis. Vai sair um avivamento por meio de mim, começando pela minha família. O que Ele quer com você é a mesma coisa. Hoje Ele está tirando a mentalidade que você vivia, a mentalidade que você vivia aqui no Brasil, a mentalidade que você vivia aí em Moçambique, Japão, Austrália, aqui no sul do nosso país, no Nordeste. Deus está tirando a sua mentalidade e colocando uma mente nova, a mente dele em você. E agora você vai pensar o que ele pensa. Você pode ficar aí no teu lugar, fechar os seus olhos, e a gente vai orar ao Senhor. A gente vai orar ao Senhor. Eu vou pedir, Mali, será que tem como aumentar um pouquinho a música de fundo lá? Eu quero que você feche os seus olhos e que você vá quebrando com toda influência dessa região, do nosso país sobre você. Toda essa influência vai caindo por terra. Toda essa influência dessas coisas que eu citei aqui, da miséria, vai falando: Senhor, não me permita ser um miserável. A miséria, ela nasce da irresponsabilidade. Há um fundamento para a miséria, é a irresponsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis.
Cara, a responsabilidade é o seguinte: a igreja, por exemplo, ela não é do pastor André, a igreja é nossa. Eu tenho responsabilidade com a minha igreja, eu tenho responsabilidade com o povo da minha igreja, e isso me faz entender e quebrar um ciclo de miséria dentro de mim, depressão e ansiedade. Vai quebrando isso dentro de você, vai falando: Senhor, tire isso de dentro de mim, essa mentalidade depressiva, ansiosa, o suicídio. Eu quero orar por você que está pensando nisso, cogitando isso, por você que comprou remédio e você tem cogitado se matar todos os dias. Parece que você está preparando o campo para se matar. Essa mentalidade o Senhor está tirando de você hoje. Não vale a pena, é mentira. É mentira que vai aliviar, é mentira que vai melhorar, não vai. Suporta mais um pouco, procura ajuda, mas você não é o autor da vida para fazer isso com você mesmo. Joga esse remédio fora, joga esse remédio fora. Deus tem dias felizes para você, dias alegres para você. O espírito da divisão, o espírito da corrupção, da prostituição, vai falando aí o que você enxerga na tua cidade, e vai falando: Deus, eu não posso pensar como os cidadãos daqui que têm influência desse espírito que age nessa região, Pai. Eu não quero pensar dessa forma, eu quero viver completamente diferente daquilo que eles vivem, Senhor. E hoje eu estou voltando para minha casa, hoje eu estou na minha casa, e o avivamento vai nascer aqui. Jesus, entra em cada casa agora. Entre em cada casa agora. Entra como uma enxurrada da tua glória. Entra nessas casas trazendo um frescor do teu espírito e da tua presença, paz. Entra nesses lares, Pai, como uma onda poderosa, avivando cada coração, tirando, Pai, essa mente cauterizada, fincando essa palavra, Pai, escrevendo ela no coração com letras de fogo, de amor, que eles não se esqueçam do que foi pregado, Pai, que seja forte isso para eles, que essa palavra se cumpra, Jesus. O Senhor não precisa de muitos, aqueles que o Senhor precisa, o Senhor chamou, eles estão ouvindo essa palavra hoje. Então aviva-nos, Pai, porque o lugar que nós estamos vai ficar pequeno, e o Senhor vai nos dar 10 lugares, como o Senhor fez com esse homem, lugares para pregar a Tua palavra, para levarmos o testemunho do Senhor, para sermos testemunhas daquilo que o Senhor faz, aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo, em nome de Jesus, amém, amém. Quando perguntar quem era você pode falar: eu era um gadareno. Aliás, continuou sendo um gadareno, né? Só que não era mais endemoniado, não era mais influenciado por aquele século. Romanos 12:2, a palavra fala assim: não vos conformeis com esse século. Ele está falando sobre um tipo de mentalidade, mas renovai a vossa mente. Ele está falando sobre a mentalidade que precisa ser renovada. Amém? Graças a Deus. Aqui do nosso lado direito tem um QR Code, e você pode praticar a contracultura agora. O mundo quer para si aqueles que vivem no reino dividem o que tem. Então o pão que você tem não é seu, o pão que Deus colocou na tua mesa não é seu, o recurso, o dinheiro que Deus deu para você não é seu. Deus tem pessoas para abençoar por meio de você. Não há momento mais oportuno para exercermos a generosidade. Então você que pode, entregue a tua contribuição, entregue a tua oferta, o teu voto, o teu dízimo, como você quiser chamar, entrega com alegria no teu coração, porque nós temos contas aqui para pagar, nós temos aluguel que nós pagamos toda semana, equipamento que nós precisamos aprimorar, nós temos muitas coisas ainda para fazermos.
além do atendimento para as pessoas que estão aqui, além do João lá em Moçambique, que nós temos ajudado, dentro de tudo isso, você pode ser um participante e romper com o espírito de miséria, que te torna irresponsável, que te torna alienado. A par disso, você é responsável pelo sustento da casa de Deus, você é responsável pelo sustento do nosso missionário lá em Moçambique, você é responsável pelo atendimento das pessoas na tua igreja, você é responsável, amém? Entrega com alegria, Deus te abençoe, uma ótima semana. Domingo 6h20, a nossa transmissão. Eu amo você e a tua família, e fica nesse espírito, amém?